Eu estou com um tema aqui que tem tudo a ver com o que foi cantado agora, né? Parece que a gente trata antes, né? Por quê? Porque o tema, ele venceu. E o tema é, ele venceu todas as resistências. Diga comigo, ele venceu as resistências. Ele venceu as resistências. O texto que eu vou chamar a atenção, eu vou ler alguns textos. João capítulo 19, versículo 30. Eu gosto muito de passear pela Bíblia quando tem um tema assim. Jesus venceu todas as resistências. Olha só a prova disso. Ele disse, está consumado. Significa, terminei. Ele venceu toda a resistência. Nós acabamos de cantar que ele venceu a resistência da tempestade. E o hino que foi cantado agora diz que ele vence todas as suas tempestades. E ele diz, aquieta-te. Eu continuo, pastor Ricardo, com aquela mensagem primeira sua. Aquieta-te. Cala a boca. Eu lembro que você usou essa expressão, cala a boca. Não é isso mesmo? Ele venceu a resistência do mar. Penso que hoje é o dia para a gente fechar isso. E é uma mensagem que eu já fiz um estudo sobre isso, mas agora voltou com uma outra força essa mensagem, que é a questão da resistência. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, olha, ele está resistindo, hein? Ele disse, está consumado. Ele resistiu tudo. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isso é vitória plena. Isso é vitória total. Está feito. Está consumado. É por isso que Paulo podia dizer em Romanos, capítulo 8, versículo 37, isto aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. A vitória dele se torna a nossa vitória contra todas as resistências. Paulo está falando de todas as resistências que você terá. E ele fala das resistências e diz, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. A vitória dele é a nossa vitória. Somos mais que vencedores contra todas as resistências. E outro texto que eu linkei aqui com isto é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo, grave bem essa expressão, em Cristo, é nele, é nele, é nele, é nele, sempre. Guarda a palavra sempre, sempre. Não é algumas vezes, nem de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo. Onde? Em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo. Ele venceu, para você vencer nele. Para você vencer nele, e por meio de nós, manifesta em todo lugar. Para mim, isso é vida cristã. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vida cristã é expressar Cristo. Ele venceu, e você expressa a vitória dele contra todas as resistências. Por isso que em Marcos 4, 39 ele vai dizer, cala-te. É o texto aí. Acalma-te. Emudece, que o Ricardo pregou lá no começo. Vocês devem ouvir de lá para cá agora. Emudece, essa tradução está boa. Cala-te. E o mar aquietou, calou a boca. Foi o que nós cantamos. Júnior, você não tratou comigo isso, né? Era para terminar aqui.
cala-te. Isso é vitória contra todas as... Grave essa expressão então, nós vamos falar sobre isso, resistência. Eu li um livro, eu estava lá na casa do meu filho, e ele me deu um presente de Natal. Era um livro que tinha um nome diferente. Era de Steven Pressfield, um autor americano. Esse livro é em inglês, depois eu descobri que havia uma versão em português, mas muito mal traduzida. Só falando da resistência. E ele diz o seguinte: todos têm resistência para fazer o que se deve. Todos. Você nunca vai viver uma vida sem resistência para fazer o que se deve. Para fazer o que não se deve, você não tem nenhuma resistência. Se você quiser viver uma vida relapsa, você não vai ter problema. Meu pai tinha uma frase, que acho que o pai de vocês também falavam, que era o seguinte: para baixo todo santo ajuda. Já ouviu essa frase ou não? Para baixo todo santo ajuda. Para viver no pecado, você não tem nenhuma resistência, não. Agora, se você quiser dizer, olha, Deus tem um plano para a minha vida, eu quero entrar no projeto de Deus para a minha vida, você já sabe quem vai ser contra. Todos vocês que estão aqui agora me ouvindo, pela internet, ouvindo aqui, ouvindo a gravação depois, saibam disso. Todos nós temos resistência. Noé teve resistência ou não? Abraão teve ou não? O que vocês acham que Moisés teve? Davi teve? Jeremias teve? Daniel teve? José e Maria, lembra? Tiveram ou não? Jesus teve? Até hoje tem. Paulo e João. E você? Gente, vocês estão em boa companhia. Você viu a equipe que eu coloquei aqui? Você dizia, eu estou dentro. Carl Gustav Jung, um psicólogo, escreveu assim: a maioria de nós possui duas vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Existe algo que você já fez e algo que você ainda não fez, e esse não fez, entre uma coisa e outra, você tem resistência. Aquele filme Coração Valente tem uma frase incrível: todos os homens têm que morrer, embora nem todos tenham vivido. Apenas sobreviveram. Nunca chegaram a ser o que deveriam ser. Sabe por quê? Por causa da resistência. O filósofo americano Henry Thoreau escreveu o seguinte: meu maior medo é terminar a vida e descobrir que simplesmente não vivi. Sabe por quê? Resistência. Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós temos que tomar uma decisão. Ele venceu, mas não ficar isso com uma frase. Eu quero essa vitória dele na minha vida. A resistência se alimenta do medo. Temos que vencer o medo.
Nós temos uma natureza de vitória em Cristo. Vou repetir, nós temos uma natureza de vitória em Cristo. Nós precisamos saber que Ele venceu. Ele disse, está consumado. Paulo disse, Ele sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Paulo disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Deixa eu citar de novo Henry David Thoreau. Se uma planta não consegue viver de acordo com a sua natureza, ela morre. Assim também o ser humano. Eu já encontrei muitas pessoas que estão mortas, só que elas não sabem ainda. Elas passam a vida. Esses dias eu falei para uma pessoa, disse, você tem vivido os últimos 30 anos fazendo velório de si mesma. E eu vim aqui para dizer, chegou a hora da ressurreição. Resistência, gente. Resistência. Sério, né? Eu gostaria de convidar você a pensar um pouco comigo nisso. A resistência, ela é invisível, ela é interna, ela é implacável, ela ataca você, tem travado a sua vida. Tem gente que tem a resistência da procrastinação, vai deixando sempre para depois, nunca faz, nunca começa. Tem gente que está com resistência agora até de ir para a igreja. Ontem eu vi um recado de uma pessoa dizendo, dá para você pedir para alguém vir me buscar, porque eu não consigo nem ir sozinho. Já pensou um negócio desse? Resistência. Eu quero hoje falar com você sobre isso. Jesus venceu. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um texto, eu quero que coloque ali, Romanos 11:36. A vida de Jesus foi permanentemente de resistência, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Bem, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que a vitória de Cristo, Jesus já começa entregando a sua vida para fazer o seguinte, para criar o mundo, né? Porque dele e por meio dele são todas as coisas. Toda resistência será uma resistência contra Cristo na sua vida. O que você mais precisa na sua vida é da vitória de Cristo. Ele venceu. Você tem que entender que quando Jesus criou o universo, na criação, ele teve, coloca de novo o texto, eu gosto de o texto ficar ali, porque dele e por meio dele são todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Quando eu leio que ele foi criado por meio dele e nele, até você imagina, vamos criar o universo. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Como vai ser criado este universo? Por meio dele. Vamos criar o ser humano. Como será criado? Nele. Para que vamos criar? Para ele. Tudo é nele. Ele vem a este mundo e ele tem resistência permanente. E ele disse naquela cruz, tudo está consumado. Ele venceu. Sabe o que ele disse? Eu sou o princípio, eu sou o fim. Porque por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a minha vitória. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Ele é o alfa e o ômega.
Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu gosto de dizer, Ele é o ponto final, Ele é o amém. Mas Ele também é a exclamação que está ali. Ele é tudo. Viver, irmãos, é viver a vitória de Cristo. A maior resistência será a resistência da vitória de Cristo na sua vida. Toda resistência para que você não tenha essa vitória. O diabo vai inventar um mundo de coisa para falsear tudo isso, para você pensar que tem e não tem, para pensar que você é, mas não é, para você pensar que você vive, mas não vive. O que você precisa é da vitória de Cristo. O Senhor ativa as vitórias de Cristo contra todas as minhas resistências. Nós temos que resistir às resistências. Ele venceu. Veja, no nascimento ele teve um problema sério. Mateus 1:18 deve ser. Resistência. Sabe? Coloca Marcos, acho que é Marcos, tem um texto que eu gosto de ver, vamos ver se tem Marcos. Não é esse texto, pode deixar. O que eu quero que você compreenda é que no nascimento Jesus teve resistências, lutas, dificuldades. Você lembra dos escribas e fariseus? Resistência. Ele teve resistência contra os romanos, resistência através da história. Gente, eu fico pensando quantas resistências históricas Jesus viveu. Gente, é impressionante. Resistência, resistência, resistência. Se você pegar a história, você fica impressionado, porque quando chegou o iluminismo, racionalismo, tudo da resistência contra Cristo, cristianismo de novo. Aí vem o modernismo, tenta tirar tudo que você pensar de Jesus, resistência de novo. O século XX começa a surgir, pipocar religiões esotéricas, sempre colocando Jesus meio assim. É uma resistência total contra Jesus. Acho que 1 ou 2 semanas atrás, alguém quer defender uma tese de mestrado, e ela quer falar sobre Jesus, porque é neurociência e Jesus. Os professores não aceitaram. Você pode falar de neurociência Freud, Platão, neurociência Sócrates, mas Jesus não pode. Por que não pode? Se Ele é o Senhor que mais marcou o universo, ninguém influenciou mais o mundo do que a pessoa de Jesus. Mas os professores, a equipe não aceitou. Por que, gente? Resistência. A resistência a Jesus é permanente. A resistência ao que dá certo é permanente. Resistência ao que funciona é permanente. Não pensa que é fácil, não. Você dizer, eu quero pegar para valer uma vida com Cristo, você tem resistência. Eu já vi no passado. Tem gente que vivia no pecado, nas drogas, nas noitadas. Havia certa resistência, mas depois se acostumava. Aí convertia, ia para a igreja, resistência total. Era mais implacável a resistência de seguir a Cristo do que de seguir o diabo. Explica isso para mim. Não tem explicação. Não tem explicação.
Não tem explicação. A explicação é só uma: resistência. O diabo faz tudo contra Jesus, mas ele venceu. Que é bonito falar isso, ele venceu. Ele disse: tudo está consumado. Então eu quero dizer para você que quer viver uma vida cristã genuína, entenda que haverá lutas, que haverá resistência, que haverá resistência mesmo. Eu me lembro uma vez, eu escrevi um texto que eu nunca consegui achar esse texto, mas eu tenho a ideia. Eu lembro que eu estava em Maringá, lá na 2ª IPI. Escrevi no boletim um texto chamado Dominguite. E na verdade, Dominguite é resistência. O sujeito passa bem a semana toda. No domingo ele: eu não estou bem hoje, não vou para a escola dominical. Ao meio-dia sara, porque daí vem um almoço cheio, sempre fica bom de novo. Aí tem que ir para a igreja lá pelas 6 da tarde. Não, meu corpo está doendo, acho que dá dominguite. Ele só tem dominguite na hora, se falar que vai ter reunião de oração. A dominguite mais bate assim. É uma loucura. Se for noite de vigília, ele tem insônia, ele já dorme. Só de você falar noite de vigília, já dá sono. Ele nunca dorme. A resistência é louca, gente. É tremenda. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para você que Jesus venceu. Ele venceu as resistências da alma. Olha na tentação ele resiste. Ele resiste uma espiritualidade para mostrar show. Ele resiste os impulsos da carne. Ele resiste. Ele vence as resistências, né, da mania de ser grande. Ele venceu. Se você quiser, não vou ler agora o capítulo 4 de Mateus. No Getsemane ele tem resistência. A resistência é tão difícil de Jesus no Getsemane, que a Bíblia diz que o seu suor se torna gotas de sangue. Olha o grito, a resistência do corpo, a resistência dos poros. Ele está indo para a cruz, ele está para assumir o pecado da humanidade, e ele sofre toda a resistência, a tal ponto que ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice. E ele tem que vencer essa resistência. E quando ele diz assim: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Invade-me com a tua vontade. É quando você é capaz de dizer: Senhor, alinha minha vida com a tua vontade. Eu não tenho vontade, mas coloca a tua vontade. A vontade de Deus contra o erro, contra o que você faz, contra o que você tem feito, contra decisões erradas. Senhor, faça a tua vontade. Uma vez eu li em Watchman uma mulher dizendo o seguinte: Senhor, eu não quero a tua vontade na minha vida. Eu não quero a tua paz na minha vida. Eu não quero que o Senhor mude a minha vida. Mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres, mesmo eu não querendo. E o Atmani disse que ela levantou uma vida nova. Veja que é autenticidade, né? Você consegue dizer isso para Deus?
Faça a tua vontade na minha vida, nem eu querendo ela. Sabe o que ela está dizendo? Que oração é essa? É oração contra todas as resistências. Eu me lembro lá em Maringá, uma vez eu atendi uma pessoa e disse: eu quero que Deus mude a minha vida, mas Deus não muda. Então Deus não quer mudar a minha vida. Eu disse: vamos mudar essa oração. Diga para Deus com autenticidade: Deus, para falar a verdade, eu quero nada que o Senhor mude a minha vida. Eu só estou querendo te enganar e me enganar. Mas faz o seguinte, muda a si mesmo. Aí mudou. Entendeu? Tem que lutar contra a resistência. A gente falseia. A gente brinca de orar. Lá no fundo tem uma resistência. E a gente cria uma linguagem, uma narrativa de resistência, de desculpa. Gente, é sério esse assunto. Jesus venceu as resistências da alma. No Getsemane, na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Prova agora. A pessoa tem que resistir isso. Tem um do lado falando isso. Salva a ti mesmo e a nós. Resistência de novo. Só resistência. Resistência do mal entendido. Eu quero hoje dizer a você que Ele quer vencer todas as resistências emocionais que você tem, que tem atrapalhado você a viver uma vida em Deus. Ele disse naquela cruz: tudo está consumado. Eu trouxe uma vitória para você. Paulo disse: Ele sempre me conduz em triunfo. Sempre Ele nos conduz em triunfo por meio de Cristo. Ele vence as minhas resistências o tempo todo. Nossas enfermidades são resistências permanentes. Gente, nós vivemos numa luta constante, mas Ele nos dá triunfo. E Ele diz: Ele nos conduz em triunfo. É um processo, é um conduzir. Eu quero convidar você a dizer: Senhor, me conduza neste assunto para o triunfo. Eu não sei como fazer. Talvez você tenha tido resistências emocionais em você mesmo para uma vida mais viva em Deus. Senhor, me conduz, como eu tenho que fazer? Você que está hoje aqui, ou está me assistindo aqui, você tem resistência na sua família para que você cumpra o plano e o propósito de Deus. Senhor, me conduz em triunfo. Quando eu olho para o passado, eu vejo como Deus me conduziu para o triunfo. Vocês pensam que foi fácil? Aos 13 anos perder um pai e ter que assumir a liderança de uma casa. E viver uma adolescência toda tendo responsabilidade de adulto. E depois eu quero ser chamado para um ministério e todos dizerem não. E só a minha mãe dizendo sim. Você não pode sair desta família. Você assumiu toda a direção. Mas Deus sempre, um dia eu tenho que contar isso, Ele me leva em triunfo. Ele arma uma situação e me coloca dentro de um seminário. Uma decisão errada teria mudado todo o meu destino. Mas deixe-me dizer uma coisa para você: Ele sempre nos conduz em triunfo contra todas as resistências. Sempre. Emocionais, psicológicas, resistências econômicas, dificuldades, as portas não abrem. Imagina isso tudo agora. Ele venceu resistências da queda humana em nós, por nós, para você. Ele
Ele venceu resistências climáticas, né? Cala-te, pode dizer para o mar, como foi cantado hoje. Acalma-te. Nós temos tempestades dentro da alma, tempestades do corpo, tempestades químicas, tempestades emocionais, tempestades de narrativas psíquicas. Eu fico olhando para Jesus, Ele chegando e dizendo cala-te, depois dizendo também, por exemplo, chegar para uma figueira e dizer nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais isso atrapalhe a sua vida. Já pensou ele dizer isso para você? Quem gostaria? Quando ele disse lá em Lucas 13, 12, acho que esse aí eu acertei aqui. Vê se acha para mim Lucas 13, 12. Estás livre da tua enfermidade. Tem uma outra tradução que eu acho que melhor ainda diz assim: fica livre deste mal. Deixa Deus falar com você. Fica livre. Qual que é a autoridade? Fica livre, resista a essa resistência. Você está livre. Fica livre deste mal. Eu me lembro de Lucas 6,10, um texto que me chama muita atenção, quando ele chama aquele homem e diz assim, da mão ressequida, estende a tua mão. Rompe essa resistência. E ele assim o fez e a mão foi restaurada. A mão dele tem uma resistência, né? Ressequida. Tem gente que está com a vida ressequida, resistência. Alma ressequida, resistência. Projetos ressequidos, resistência. Vida econômica ressequida, resistência. Jesus está dizendo, estende a tua mão. Fica livre deste mal. Estende a tua mão. E ele assim o fez. Eu quero que você hoje faça. Eu vou resistir isto. Eu vou resistir à resistência. Eu vou vencer a resistência. Há ministérios na igreja ressequidos. Estende a tua mão. Pare de reclamar. Pare de dar desculpas. Estende a tua mão. Desculpas são resistências. Estou velho demais. Não sei de nada. Não tenho tempo. Tenho problemas com a família. Estende a tua mão. Amém? Vamos fazer isso hoje ou não? Topam? Em nome de Jesus, gostaria que esta igreja fosse uma igreja assim. Por isso que Jesus chegou e disse, paz seja convosco. Shalom. 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 Vitória plena. Paz. Tudo está consumado. Paz. Do Calvário ele fala, tudo está consumado. Aí ele chega para a igreja e fala, paz. Shalom. Mudou tudo. Ele venceu. Shalom significa que ele trouxe plena e completa paz. Graças a Deus, vamos ler, terminando esse texto, então 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus. Diga comigo, graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre, fala comigo, sempre,
sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Ele venceu e eu também. Ele venceu a minha vitória. Sempre nos conduz em triunfo. Diga comigo, e por meio de nós. Diga, eu também. Por meio de mim. Manifesta em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar. A fragrância do seu conhecimento. Aquelas pessoas problemáticas perto de você. A família. O seu trabalho. Aquelas pessoas que você diz que não gosta delas, que atrapalham você. Quero saber, elas estão vendo a fragrância de Cristo em você? Ou estão vendo as suas reações do velho homem, da velha natureza, suas raivas? Ou estão vendo a fragrância de Cristo? Senão você não é vencedor. É Ele que tem que vencer as suas vitórias. Por isso que Ele primeiro precisa vencer você, para através de você vencer os outros. Vitória de Cristo através de você, por meio de nós, manifesta em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Na igreja é fácil, na hora do louvor é fácil. Repete comigo, em todo lugar. Puxa, mas você podia ter lembrado desse negócio em todo lugar, porque na igreja eu consigo. Na hora do louvor, a gente junto cantando aqui, a gente vaza toda a fragrância. É fantástico. Mas na hora que você tem que enfrentar aquelas pessoas complicadas, e aí? Em casa, onde você mora, repete comigo, em todo lugar. Não tinha jeito de terminar sem isso, gente, em todo lugar. Ele venceu. E Ele me conduz em triunfo, em todo lugar. 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 Amém? Pai Santo, que o Teu Espírito trabalhe conosco com esta palavra, em nome de Jesus. Amém.